Vamos para a nossa próxima videoaula. O tema é racionalismo ou empirismo. O tema, ele diz propriamente sobre uma teoria do conhecimento. O que significa isso? Como é que o homem, a consciência, a nossa mente é capaz de conhecer a realidade? Tudo que aprendemos até hoje no decorrer da nossa vida, nós aprendemos através da razão ou do ambiente? Nós aprendemos através do raciocínio racional ou através da influência empírica do ambiente? Ou seja, a razão é tudo ou a mente é uma folha de papel em branco, conforme veremos em seguida? Um dos principais expoentes do racionalismo é o filósofo René Descartes. Já vimos em aulas anteriores que René Descartes considera que a fonte de todo o conhecimento, a base como o homem aprende a realidade e assimila todas as coisas, é a razão, o raciocínio racional. Segundo ele, toda a realidade só pode ser compreendida através da razão, através da inteligência intelectual, através da capacidade do homem de raciocinar a respeito das coisas. Mas não é qualquer raciocínio, mas um raciocínio baseado na lógica e na coerência. Um raciocínio que impõe um sentido à realidade. Esse sentido é proporcionado pela razão. Muito bem, mas por outro lado, René Descartes, embora tenha expressado de maneira muito forte a célebre frase segundo a qual eu penso, logo existo, e as consequências é a seguinte, é que a base da nossa inteligência, a base da nossa consciência, de quem nós somos de fato, da nossa essência mais profunda, é formado pelo pensamento, ou seja, a base do próprio aprendizado humano é formado pelo pensamento, pois penso, logo existo. Ou seja, René Descartes também trouxe uma consequência muito grave para o campo da consciência humana, para o campo da própria pedagogia, no campo da própria experiência do aprendizado humano. Segundo o conceito chamado de dualismo cartesiano, dualismo vem de dois, cartesiano de Descartes. Corpo e mente funcionam de maneiras separadas, assim como intelecto e emoção, assim como razão e paixão. Segundo ele, a consequência desse dualismo cartesiano é que o corpo não influencia a mente, assim como a mente não influencia o corpo, e também que não há uma relação entre o intelecto e a emoção, e que, por sua vez, também não há uma conexão entre a razão e a paixão. São duas esferas ou duas camadas da consciência humana que funcionam de maneira separada. Mas será que isso é verdade? Nós vimos na aula anterior que muitos sintomas que nós temos no nosso corpo podem sim ser provocados por conflitos emocionais, situações mal resolvidas em nossas vidas, uma ansiedade, uma depressão, um conflito, um estresse, alguma situação emocional, e que há uma relação sim muito forte entre o corpo e a mente e o corpo, um influenciando o outro, e que há também uma relação muito forte entre o intelecto e a emoção. Muito daquilo que nós aprendemos está repleto de conteúdos emocionais. A gente precisa confiar, a gente precisa ter autoconfiança, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz, a gente precisa ter autoestima, senão a gente não aprende. O intelecto não separa do lado emocional. Cada pensamento está repleto de conteúdos afetivos e emocionais, de uma tal forma que a inteligência depende também profundamente da maneira como nós lidamos com as nossas emoções. Muito bem, então para René Descartes, a razão é a base de tudo. Por outro lado, há uma outra explicação colocada por empiristas. Vamos ver. Para os empiristas, que discordam radicalmente do racionalismo de René Descartes, o que é empírico? Empírico significa concreto, real, aquilo que é palpável, que eu posso tocar, aquilo que me proporciona uma experiência concreta de tudo aquilo que existe ao meu redor. Muito bem, eu então experimento a realidade, sobretudo
através das sensações, através dos 5 sentidos, da visão, do olfato, do paladar, do tato e da audição. São as experiências sensoriais, ou seja, são as influências do ambiente, ou seja, o lado empírico da realidade, o lado empírico da mente, que influencia a maneira como nós aprendemos e que nós formamos a nossa consciência. Para os empiristas, primeiro nós tocamos as coisas, nós cheiramos, sentimos o sabor, vemos as suas formas, para depois então raciocinar, ou seja, para utilizarmos a razão. Para os empiristas, o ambiente vem primeiro que a razão, ou seja, há uma determinação do ambiente sobre a nossa razão, há uma determinação das influências sensoriais sobre aquilo que nós refletimos e pensamos através da razão. Muito bem. E aí, um dos principais expoentes da abordagem empiristas, o filósofo John Locke, coloca a questão no âmbito ainda mais profundo e ainda um pouco mais controvertido. Segundo ele, a consciência do homem, a mente humana, é uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco que não tem nada escrito. O que significa isso? Que enquanto a gente ainda não tem nenhuma experiência sensorial com o nosso meio, a gente não tem mente, a gente não tem consciência, a gente não tem nenhuma inteligência ainda. A nossa inteligência e a nossa capacidade de conhecer a realidade depende da experiência sensorial proporcionada pelo ambiente, através do nosso 5 sentidos. Ou seja, primeiro a gente experimenta o mundo de maneira sensorial, através de maneira concreta, de maneira real, para depois raciocinar com a razão. Para os empiristas, a fonte da capacidade do homem conhecer a realidade é a experiência sensorial proporcionada pelo ambiente. Mas será que os empiristas também têm toda a razão? Será que realmente o homem, a nossa consciência, a nossa mente, é uma tábula rasa, uma folha de papel em branco? Existem severas críticas com relação ao empirismo, sobretudo ao empirismo de John Locke, segundo a qual a mente é uma folha de papel em branco. Por exemplo, a gente pode observar que a criança, desde muito cedo, ela reage criativamente e ativamente sobre o seu ambiente. A criança não é passiva, a criança é capaz de agir criativamente sobre o seu meio. Apesar da gente admitir e reconhecer que as experiências sensoriais, a maneira como a gente absorve o ambiente através dos nossos 5 sentidos, tem uma influência profunda na formação da nossa consciência e na maneira como nós aprendemos a realidade, mas nós também não podemos deixar de considerar que o ser humano, a criança, não é passiva. Ela não recebe o meio de maneira sem reagir, sem questionar. A criança, ela reage ativamente sobre o seu meio. A criança, ela discorda das influências colocadas pelo ambiente. Os pais, os amigos, a comunicação de massa, a televisão, tudo que é colocado para ela, a criança não aceita simplesmente pelas experiências sensoriais. Ela discorda e coloca a situação numa perspectiva diferente. Ela pensa diferente daquilo que ela recebeu. A criança não é uma cópia, a criança não é uma folha de papel em branco. É claro que a influência do meio é muito importante, a experiência sensorial é muito importante, mas a criança também raciocina, a criança também reflete a respeito do seu ambiente. A criança é capaz de realizar escolhas e tomar decisões diferentes daquilo que ela recebeu do seu meio. Ela é capaz de ter uma reflexão pessoal e não apenas ser uma folha de papel em branco. A criança, ela faz diferente daquilo que ela recebeu do meio. Portanto, a criança é capaz de assumir posições próprias, criativas, ativas diante do meio. E ela então não pode ser considerada como uma folha de papel em branco, passiva diante do seu meio. Muito bem, nós podemos então colocar a seguinte questão. A inteligência, ela não é simplesmente formada nem pela razão, nem somente pelo empirismo, ou seja, pelo ambiente. Há uma relação de influência, uma relação mútua entre razão e ambiente.
O ambiente influencia a formação da nossa inteligência. O ambiente influencia na formação da maneira como nós conhecemos a realidade. É claro que de fato nós conhecemos a realidade através das experiências sensoriais, mas nós também raciocinamos de maneira racional sobre isso. Ou seja, há uma relação mútua, há uma união entre as influências do ambiente e da razão. Há uma relação interativa entre as forças do meio e as forças da razão, na formação da inteligência e da consciência. Nós aprendemos com o mundo, nós conhecemos a realidade numa união entre as influências do ambiente e, sobretudo, com a influência também da razão. Por exemplo, se a gente observar essa imagem no fundo, o que nós podemos captar e observar aí? Nós podemos observar que essa imagem não pode ser captada unicamente pelas nossas experiências sensoriais. O que está colocado ali não são apenas pedras, não são apenas uma pedra colocada em cima da outra. Eu não posso captar simplesmente olhando o que aquilo significa concretamente, empiricamente. Eu não posso compreender a realidade olhando isso aqui através unicamente de uma experiência sensorial. Muito pelo contrário, existe um conceito atrás dessa imagem, existe um sentido, existe um significado. Muito bem, o mundo não é apenas formado pelas coisas concretas, objetivas, formada pelos objetos. Muito pelo contrário, a realidade também é formada de uma maneira conceitual. A gente aprende a realidade de uma maneira reflexiva. Por exemplo, o que significa essa imagem aí? Nós temos que raciocinar. Existe um conceito, existe uma filosofia, existe uma espiritualidade, existe um sentido e um significado profundo por trás disso tudo. Ou seja, a maneira como nós conhecemos a realidade, a maneira como nós moldamos a nossa inteligência, não depende apenas dos objetos que aparecem, mas das maneiras como nós pensamos esse mesmo objeto. O mundo é conceitual, o mundo não é apenas coisas, mas o mundo também é formado de reflexões e conceito. A maneira como nós vemos e percebemos a realidade depende do significado que nós atribuímos a essa mesma realidade. O mundo é formado pelos objetos e pelo raciocínio, pelo ambiente e pela razão. Ou seja, há uma união entre o empirismo e o racionalismo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.